Corrupção. Muitos africanos tiveram que pagar subornos a polícias, prestadores de serviços públicos e até professores, mas não em todos os lugares do continente. De acordo com a Transparência Internacional, o Sudão do Sul é o país mais corrupto da África. O país que ocupa o primeiro lugar da lista, tenho certeza que nunca ouvi falar. Então fica até o fim do vídeo porque vai se surpreender. Na parte inferior do índice estão o Sudão do Sul, a Somália, a Líbia, a Guiné Equatorial e a República Democrática do Congo, com uma pontuação média de 30. A África Subsaariana foi a região com pior desempenho, mostrando pouca melhoria em relação aos anos anteriores e ressaltando a necessidade de ação urgente. Sou Anderson e se está a gostar da ideia do vídeo, deixa o teu like e deixa vários comentários. E não esqueça de se inscrever no canal. De acordo com a Transparência Internacional, conflitos armados, uma transferência violenta de poder e a crescente ameaça de terrorismo, combinados com o uso indevido de compromissos anticorrupção, estão privando os cidadãos da África Subsaariana de direitos e serviços básicos. A principal legislação anticorrupção inclui a Lei Anticorrupção, que criminaliza dar ou receber subornos e prevê penalidades severas. No entanto, a fiscalização fraca e os processos judiciais são frequentemente dirigidos contra os opositores políticos do governo. O Índice de Percepção da Corrupção, classificando países e regiões ao redor do mundo. De acordo com dados de 2020, Coreia do Norte, Turcomenistão, Sudão do Sul, Venezuela e Eritreia têm o maior risco de suborno comercial, enquanto Dinamarca, Noruega, Finlândia, Suécia e Nova Zelândia possuem o menor. A pontuação é baseada em 4 fatores: interações comerciais com o governo, dissuasão e fiscalização anti-suborno, transparência no governo e nos serviços públicos, capacidade de fiscalização da sociedade civil, incluindo o papel da mídia. Depois de superar o conflito e o genocídio em meados da década de 1990, o governo ruandês, liderado pela Frente Patriótica de Ruanda, começou a conduzir o país por um caminho diferente de desenvolvimento. O setor público politizando as massas através da educação e enfatizando o sacrifício dos interesses pessoais pelo bem público. Como resultado, o partido no poder assumiu uma forte posição pública sobre a corrupção. Hoje, o Ruanda é visto não só como um campeão na luta contra a corrupção, mas também como um modelo de sucesso econômico em África. Entre 2005 a 2011, a taxa de crescimento econômico anual manteve-se nos robustos 8%, as taxas de pobreza extrema caindo 12%. Um dos principais objetivos do estudo foi elucidar os fatores subjacentes impulsionadores do sucesso de Ruanda no combate à corrupção e colocar a análise no contexto de amplos processos de nível sistemático que aparecem estar associados a menos descrição e menos oportunidades de corrupção. Os principais pontos de pesquisa incluem a pequena corrupção, que é uma prática padrão, foi efetivamente eliminada em Ruanda. Isso é ainda reforçado por penalidades severas para os culpados de corrupção. Os cidadãos de Ruanda muitas vezes podem obter os serviços que procuram sem recorrer a subornos, presentes ou favoritismo. São estabelecidos contratos anuais com instituições públicas e são estabelecidas metas de desempenho pessoal. As metas são então monitoradas para determinar se os compromissos são honrados. O não cumprimento desses padrões é considerado uma desonra. Como o governo digitalizou todos os aspectos dos seus processos, incluindo pagamento de impostos e transferências de dinheiro, é muito mais difícil procurar suborno ou roubo de fundos públicos ao pedir a alguém que faça um favor. A compreensão incorporada aos processos e às medidas de corrupção reduz efetivamente a necessidade dos cidadãos participarem na pequena corrupção. Além disso, essas medidas reduzem significativamente a necessidade dos funcionários públicos exigirem subornos. De acordo com os mais recentes barômetros da corrupção global África, poucos mauricianos têm que pagar subornos por serviços públicos como saúde e educação quando os acessam. No entanto, os mauricianos ainda veem instituições e grupos parlamentares, a polícia e o primeiro-ministro como corruptos. Além disso, cerca de 60% dos mauricianos acreditam que a corrupção está aumentando e que o governo está fazendo um trabalho ruim no combate a ela. Os mauricianos certamente não são os únicos em sua percepção da corrupção. 55% dos africanos acreditam que a corrupção está aumentando e 59% dizem que os esforços do governo para combater a corrupção são inadequados ou ineficazes, de acordo com a pesquisa. A diferença provavelmente está em termos de prestação de serviços, sem suborno e integridade institucional, em comparação com a maioria dos países
africanos pesquisados. Apenas 5% dos mauricianos têm que pagar subornos para acessar serviços públicos como educação, saúde, documentos de identidade e água potável, em comparação com uma média de 28% nos 35 países abrangidos pela pesquisa. Apesar do seu problema de corrupção, as Maurícias têm uma pontuação de 51 em 100 no índice de percepção da corrupção. Beneficia de estabilidade, prosperidade e democracia básica. Também possui uma imprensa amplamente livre, leis robustas e crucialmente fortes sistemas anticorrupção em suas instituições. Combinado com um dos maiores PIBs da África, com uma democracia aberta e multipartidária, onde há eleições livres e justas, que sempre permite a transição de poder. Também possui uma estrutura legal forte para prevenir a corrupção. Embora isso possa ser aplicado de forma ineficiente e desigual, a estrutura também tem algumas falhas importantes. Não há leis de proteção do direito de saber ou de denunciantes, e há deficiência no atual projeto de lei sobre financiamento partidário. A Agência Nacional Anticorrupção das Maurícias teve um impacto significativo na corrupção. De 2009 a 2016, a agência impulsionou mudanças sistemáticas, reduzindo as oportunidades de corrupção por meio de uma estratégia de baixo para cima, que reduziu significativamente as taxas de suborno em agências governamentais. Também capacita funcionários de alto escalão para fortalecer as instituições para combater a corrupção de forma mais eficaz. Embora a mídia independentemente frequentemente publique matérias a criticar o governo, reportar sobre corrupção pode ser difícil. Existem leis que prevê a prisão de jornalistas sob acusação como violação da ordem pública. Os mauricianos se beneficiam de algumas integridades nas instituições públicas e de algumas estratégias anti-corrupção muito eficazes, mas estão certos em se preocupar com a corrupção. Está aumentando e os que estão no poder não estão levando a questão a sério. De acordo com o relatório anual de Transparência Internacional, Botswana foi novamente classificado como um dos países menos corruptos da África. Um porta-voz da Agência Anticorrupção do Botswana disse que o país rico em minerais tem lutado para manter as mãos limpas. O Botswana desenvolveu-se em 3 pilares principais: crescimento econômico rápido e sustentável. Por exemplo, crescimento anual de 8,4%, o terceiro mais elevado entre todos os países em desenvolvimento e o muito superior a qualquer outro país em África. Democracia multipartidária ou liberal. E é um governo central eficiente, cujas principais características são reconhecidas e elogiados pelos observadores. À medida em que a economia cresce, vem a construção de um sistema de governo relativamente forte, cujas atividades eram particularmente focadas em finanças e planejamento. Os funcionários públicos mantêm altos níveis, evitam a localização rápida, oferecem altos salários aos funcionários e mantêm linhas claras de autoridade. Pessoas capazes são colocadas em posições chave e permanecem nelas por longos períodos de tempo. O mapa da África da Transparência Internacional está marcado principalmente em vermelhos e laranjas fortes, mas o Botswana parece ser excluído da cor e aparece em amarelo, no mesmo nível de países como Espanha e Estados Unidos. Um porta-voz da Agência Anticorrupção do Botswana disse que o governo tem trabalhado para aumentar a consciencialização pública sobre a corrupção e processar casos de corrupção. Para um país pequeno como Botswana, rico em recursos minerais, é importante prevenir a corrupção, acrescentou. O país possui minerais valiosos e de alta qualidade, incluindo diamantes, que têm sido fonte de corrupção e violência em países como Libéria e República Democrática do Congo. Confere a segunda parte do vídeo. Se está gostando do vídeo, deixa o like, deixa vários comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos na segunda parte do vídeo.